porque estava pregando contra a divindade de César, não estava adorando a César como um Deus. E então aqueles crentes eram perseguidos, porque para eles, quem era Deus é Deus, só um Deus. Não existia para um crente um Deus que pudesse substituir o Deus verdadeiro. E nem pode existir. O crente só adora a um Deus. Não pode haver outro Deus. Não pode haver o reconhecimento de que existe um outro Deus. Então, ele sofreu muito por causa disso. Eles não se dobravam perante César como César sendo um Deus. E foram perseguidos, maltratados, muitos morreram em praças públicas, muitos perderam seus empregos, então foram maltratados, perseguidos, por causa do Evangelho. Veja só, a fé escondida, ela não valeria de nada, mas essa fé foi demonstrada através do quê? De uma persistência. Eles continuaram sendo crentes, apesar das perseguições. Corriam de um lado para o outro, fugiam para outro lugar, quando eram perseguidos no lugar, mas estavam pregando o Evangelho, produzindo para o reino de Deus, mesmo arriscando as suas vidas, mesmo muitos deles tendo que morrer por causa disso. Então veja bem que essa epístola, quando chegava a esses perseguidos, e era lida, era explicada ali, eles choravam muito, se sentiam confortados, consolados, porque estavam fazendo alguma coisa para Deus, se sentiam impulsionados a continuarem na sua fé. No tópico 3, fortalecer. Além das perseguições cruéis, os crentes eram explorados pelos ricos e defraudados e afligidos pelos patrões. Tiago 5,4. Apesar de a palavra de Deus condenar com veemência essa prática mundana, infelizmente ela ainda é muito atual. Malaquias 3,5, Marcos 10,19, 1 Tessalonicenses 4,6. A epístola de Tiago não foge à tradição profética de condenar tais abusos, pois além de expor o juízo divino contra os exploradores, o meu irmão do Senhor exorta os santos a não desanimarem na fé, pois há um Deus que contempla as más atitudes do injusto e certamente cobrará muito caro por isso. A queda de quem explora o trabalhador não tardará. Tiago 5, de 1 a 3. Então, além de serem perseguidos então pelo governo romano por causa dos crentes que não admitirem César como um Deus, eles eram também perseguidos pelos seus patrões, que às vezes eram judeus que não eram convertidos, ou eram pessoas de outras religiões que tinham outros deuses. Então eles perdiam seus empregos, ou então eram explorados como escravos, trabalhavam apenas pela comida. Na hora de receber o salário, não recebiam o salário corretamente. Já que estavam passando por perseguição, às vezes então os patrões falavam assim, você pelo menos aqui está comendo, é melhor do que ficar morrer de fome por aí. Então pagavam de qualquer maneira, quando pagavam alguma coisa. Então eles sofriam a perseguição dos seus patrões também. E Tiago escreve então, e ele parece que quando escreve, ele pensa que aquelas pessoas que estavam perseguindo os cristãos, eles saberiam daquilo que estava escrito e saberiam da opinião de Deus sobre isso que eles estavam fazendo. Então, ele escreve também falando para os ricos que exploravam os cristãos. Então, pelo que parece, não só os ricos que não eram crentes perseguiam os cristãos, como também já haviam crentes que possuíam empresas, tinham seus empregados, ou donos de fazendas, ou aí donos de casa, que tinham empregados, e eles eram crentes, tinham empregados crentes, mas eles também estavam roubando esse salário dos seus funcionários. Muitas vezes não pagavam nada, esses funcionários trabalhavam apenas pela comida. Isso acontece muito em nossos dias também. Existem muitos crentes perseguidos por toda parte, muitos que estão vivendo apenas pela comida, trabalhando apenas pela comida, pela sobrevivência, em muitos países que perseguem todo aquele que confessa Jesus como Senhor e Salvador. Então existe muita perseguição ainda e existe muita gente sofrendo. Então essa carta é como aí um bálsamo, né? Como óleo colocado aí sobre a ferida. E Tiago chama a atenção dessas pessoas
que estão explorando os cristãos, maltratando-os, dos patrões que estão explorando os cristãos, que estão maltratando, que não pagam direito os seus funcionários. Então ele adverte que o juízo de Deus virá sobre eles. No caso desses aí, o juízo veio no ano 70. Eram donos de coisas, de fazendas principalmente, eram pessoas que tinham grandes propriedades, que tinham tesouro, que tinham roupas boas. Tudo isso se acabou. Veio a perseguição, aí veio a invasão romana no ano 70 e eles deixaram de ter todas essas coisas. Ao invés de agora de ser patrões, se tornaram escravos também. Na parte 3, atualidade da epístola. Tópico 1, num tempo de superficialidade espiritual. Tópico 2, num tempo de confusão entre salvação pela fé ou salvação pelas obras. Tópico 3, uma fé posta em prática. Então, tópico 1, no tempo de superficialidade espiritual. Outro propósito da epístola é levar o leitor a um relacionamento mais íntimo com Deus e com o próximo. A carta traz diversas citações do Sermão do Monte como prova de que o autor está em plena concordância com o ensino de Jesus Cristo. Tiago chama atenção para a verdade de que se as orientações de Jesus não forem praticadas, o leitor estará fora da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Portanto, a Igreja do Senhor não pode abandonar os conselhos divinos para desenvolver uma espiritualidade sadia e profunda. Então, no tempo que nós estamos vivendo aí na superficialidade espiritual, num tempo que a espiritualidade só é desenvolvida quando existe uma festa na igreja, porque na maioria do tempo as pessoas estão prestando um culto assim de qualquer maneira, estão substituindo a pregação, a ministração do batismo com o Espírito Santo, os dons espirituais, aí, curas e tudo, não tem mais tempo, estão sendo substituídos por danças, teatro, né? Por música. Um tempo em que nossos cultos passaram a ser apenas aí espetáculos, não existe mais aqueles ensinos e pregações legítimas, passaram a ser substituídos aí por pessoas que fazem as pessoas rir, que brincam com as coisas de Deus. Passou a ser um divertimento o culto, não um culto mais prestado a Deus, mas coisas tudo feitas para as pessoas assistirem. Então, nesse tempo que nós estamos vivendo, esse tempo terrível, difícil, é importante nós estudarmos sobre a Epístola de Tiago, que vai nos orientar, nos exortar a nos voltarmos mais para a intimidade com Deus, para a comunhão com Deus e para o amor cristão, para ajudar as pessoas necessitadas. E nós vamos ver que Tiago fala muito do que está contido no Sermão do Monte, naqueles ensinos de Jesus. Tiago se preocupa muito em se lembrar daquilo que Jesus falou no Sermão do Monte, que são aí as leis áureas, né, do crente, do cristianismo, são aí as práticas que Deus exige que todo crente pratique em sua vida, viva na sua vida. Então, para conhecermos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, é necessário que nós prestemos mais atenção naqueles ensinos de Jesus, nesses ensinos que Tiago traz para nós. Tópico 2, aí, num tempo de confusão entre salvação pela fé ou salvação pelas obras. O leitor desavisado pode pensar que a Epístola de Tiago contradiz o apóstolo Paulo quanto à doutrina da salvação mediante a fé. Nos tempos apostólicos, falsos mestres distorceram a doutrina da salvação pela graça proclamada pelo apóstolo dos gentios. Segundo de Pedro 3, 14 a 16, confere com carta do apóstolo Paulo aos Romanos 5, 20, até o capítulo 6, versículo 4. Entretanto, a Epístola de Tiago evidencia que não se pode fazer separação entre a fé e as obras. Apesar de as obras não garantirem a salvação, a sua manifestação dá testemunho da experiência salvífica do crente. Efésios 2,10, confere com Tiago 2,24. Então, essa leitura da Epístola de Tiago pode trazer confusão a algumas pessoas, principalmente no tempo que nós estamos vivendo hoje, que existe essa ideia errada de que a salvação é conseguida pelas obras. Então, é uma coisa terrível isso. A maioria das religiões prega isso, salvação pelas obras. Se você olhar no Espiritismo, ensina muito que a salvação, que o aperfeiçoamento do ser humano é dado por causa das suas obras.
Aí no catolicismo romano se ensina muito das esmolas, né, daquelas coisas, da salvação também por causa das obras. Aí se você olhar no hinduísmo, se você olhar no islamismo, ensina muito isso, a salvação através das obras. Então é uma coisa diabólica isso, que tenta enganar as pessoas, que as pessoas passam a acreditar que são salvas por causa daquilo que fazem. Então elas podem cometer o pecado que for, desde que estejam ajudando as pessoas. Então elas podem ser salvas porque estão fazendo alguma coisa em prol de alguém, estão ajudando alguma pessoa.